Meu filho só voltou a me tratar bem no dia em que descobriu que eu tinha uma poupança guardada no meu nome. Antes disso, ele me negou um prato de comida. Disse, olhando na minha cara, que eu dava muito gasto, que eu só servia para ocupar espaço. Me deixou sentado à mesa, com fome, enquanto ele e a família dele jantavam na sala. Eu não pedi nada além de respeito, mas até isso me foi negado. Fui tratado como um estorvo, como um velho descartável, alguém que só serve enquanto é útil, e que, depois, vira peso morto. Naquela noite, eu não chorei. Eu só fui até o quarto, abri a gaveta do fundo do armário e peguei a pasta onde guardei, por mais de 20 anos, o pouco dinheiro que eu consegui juntar. Era para ele. Era para deixar de herança. Eu sonhava que aquele dinheiro pudesse ajudar quando eu partisse. Mostrei para ele, e foi aí que tudo mudou. Não por amor, mas por puro interesse. No mesmo instante, ele me chamou de pai outra vez. Me serviu comida, puxou cadeira, me tratou como se eu fosse rei. Mas eu sabia. Era tudo falso. Não era afeto, era ambição. E eu te pergunto, que tipo de filho só enxerga valor no próprio pai quando vê dinheiro envolvido? Essa história é sobre isso. Sobre abandono, sobre ingratidão, sobre a dor de ser esquecido por quem você mais amou. Então faz assim. Escuta essa história até o fim e compartilha com quem precisa ouvir isso. E depois, me conta qual parte dela te doeu mais e de qual cidade você está me ouvindo. Sabe, meu amigo, às vezes a vida vira uma curva tão apertada que quando a gente percebe, já está de joelho no chão, com o coração arranhado por dentro. E nem sempre foi por maldade, não. Às vezes é só a frieza do tempo, a pressa dos outros, ou esse costume do mundo de esquecer os mais velhos. Tem coisas que só quem tem cabelo branco entende, só quem já teve o nome esquecido na própria casa. Só quem já pediu um prato quente e ouviu que já comeu demais por hoje. Meu nome é Antônio, mas quase ninguém me chama assim mais. Hoje sou só o vô, o pai dele, ou, quando o dia tá pesado, o velho. Tenho 78 anos, 3 pontes de safena, um joelho que range mais que porta velha e um coração que ainda insiste em sentir, mesmo quando dói. Vivi de muita coisa nessa vida. Já fui servente de obra, já vendi laranja na feira, já peguei bicho de pé na enxada e já dormi no chão para deixar meu filho na cama. Não tô te falando isso para que sintam pena de mim, não. Tô falando porque às vezes a gente precisa contar onde começou, para entender onde tudo começou a dar errado. Meu filho se chama Eduardo. É meu único. Veio ao mundo num dia chuvoso de maio. A mãe dele, minha Judite, partiu 2 anos depois, num silêncio que até hoje me acorda de madrugada. Um câncer rápido, traiçoeiro. Me deixou com um menino no colo e uma casa vazia. Eu olhava para ele e pensava, como é que eu vou dar conta disso? Mas dei, porque amor, meu amigo. Amor é mais forte do que medo. Eu amarrei ele nas costas com um pano surrado e levei comigo para a feira, para a obra, para onde tivesse pão e esperança. Lembro como se fosse ontem. Um dia vendi minha aliança, a única que a Judite me deu, para comprar o antibiótico que ele precisava. Ele estava com febre, tremendo. E o médico tinha dito que se não tomasse o remédio até a noite, podia complicar. Fui até a joalheria com os olhos marejados, tirei a aliança do dedo e deixei ali, como quem entrega um pedaço da alma. É só ouro, eu disse. Meu filho vale mais. Criei esse menino com o suor do corpo e as contas no vermelho. E mesmo assim, eu juntava. Toda a moedinha que sobrava, todo o troco de feira, presente de fim de ano que alguém me dava. Não para mim, mas para ele. Guardei por mais de 20 anos. Fiz uma poupança simples, modesta, escondida num envelope dentro da Bíblia da Judite, na folha de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado. Era meu jeito de cuidar dele, mesmo depois que eu me fosse. Quando ele passou no vestibular, eu chorei mais do que no dia do casamento dele. Ele me abraçou forte e disse, pai, você é meu herói. Aquilo me sustentou por anos.
Quando a saúde começou a fraquejar, pressão, diabetes, vista embaçando, ele me chamou para morar com ele. Eu achei bonito, sabe? Achei que era gratidão. Mas com o tempo, percebi que o convite tinha mais de obrigação do que de afeto. No começo, eu ainda ajudava. Cuidava do jardim, levava o neto na escola, ajeitava umas coisas. E olha, aquele menino, o meu netinho, era quem me fazia sorrir nos dias difíceis. Tinha uns 5 anos na época. Um dia, eu estava sentado no sofá, meio calado, e ele veio com um biscoitinho quebrado na mão. Estendeu para mim, rindo. Toma, vô. É o último. Mas eu divido. Aquilo me desmontou por dentro. Uma criança entendia mais de generosidade do que muito adulto. Mas bastou minha saúde falhar de vez, para minha presença virar peso. Lembro do primeiro sinal. A comida. Antes, eu podia abrir a geladeira e pegar o que quisesse. Depois, começaram os pai. Isso é do almoço de amanhã. E eu voltava para o meu quarto, fingindo que estava sem fome. Outro dia, fui pegar um pedaço de carne que sobrou do churrasco. Meu neto viu e correu todo feliz. Vô, pega mais! Mas o Eduardo apareceu na cozinha e falou seco. Pai, deixa isso pro menino, já tá contado. E ali, eu senti algo quebrar por dentro. Começaram também os cochichos no corredor. Uma noite deitado, escutei. Ele não ajuda em nada. Só fica aí, gastando remédio e luz. Parece que vive para pesar. Meu nome, na boca do meu próprio filho, como se eu fosse um boleto vencido. Teve também o dia em que fui perguntar se ele podia me levar ao médico. Ele respondeu sem nem olhar nos meus olhos. Se der tempo depois do trabalho, eu vejo. E não deu. Fui a pé, com as pernas doendo. No sol. Fiquei na fila do SUS por 4 horas. E voltei com o papel do exame suado no bolso. E um gosto de solidão na boca. Mas o pior, o que eu nunca vou esquecer, aconteceu numa terça-feira qualquer. Eu estava na cozinha, mexendo nas panelas, procurando um restinho de arroz, e ouvi. Ouvi ele sussurrando para a esposa, achando que eu não escutava. Esse velho só dá gasto. Come como se ainda trabalhasse. Vai acabar com tudo que a gente tem. Eu congelei, o arroz queimando na panela, a colher tremendo na mão, o peito apertado. Não chorei. Não naquele momento. Fui pro quarto. Sentei na beirada da cama. Peguei a Bíblia da Judite. Abri na mesma página de sempre. E chorei como criança. Naquela noite, não jantei. Fiquei olhando pro teto, lembrando dos natais em que eu preparava a ceia mesmo sem ter quase nada. Do primeiro uniforme que comprei para ele estudar. Da vez que ele teve catapora e dormiu agarrado em mim, com febre alta. E eu passei a noite acordado, soprando seu rosto para aliviar. E agora? Era peso? De manhã resolvi mostrar a ele o que nunca tinha mostrado. Chamei com calma. Eduardo, me escuta um minuto. Ele veio contrariado. Achei que ia embora antes de ouvir, mas ficou. Eu peguei a caixinha da Judite, tirei o envelope e entreguei a ele. Isso aqui eu juntei desde que você tinha 5 anos. Cada moedinha, cada presente que eu ganhei, eu guardava. Era para você, para quando eu não tivesse mais aqui. Tá tudo no seu nome. Sempre esteve. Ele abriu, leu, olhou para mim, a boca entreaberta, o papel tremendo na mão. Silêncio, longo, tenso. E então, ele chorou. Chorou como criança, como no dia da formatura, e só disse: Pai, me perdoa, eu fui um idiota. Eu não sabia. Não respondi de imediato. Deixei o silêncio fazer seu trabalho. Depois, falei devagar. Mesmo quando você esqueceu de mim, eu lembrava de você, todo mês. Naquela noite, ele sentou ao meu lado no sofá. A gente não falou muito, mas ele ficou ali, em silêncio. Me cobriu com um cobertor. E eu fechei os olhos, pela primeira vez em muito tempo, em paz. Às vezes, meu amigo, o que mais machuca não é o tapa nem a palavra dura. É o abandono sutil. É o prato que não vem. É a porta que não se abre.
Mas também, às vezes, basta uma verdade bem dita para acordar um coração que estava dormindo. E é por isso, minha senhora, que eu digo: nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí. Tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil? Depois daquela noite, algo mudou. Não foi uma mudança de novela, daquelas que todo mundo percebe. Não. Foi uma mudança miúda, como quando a gente percebe que uma dor antiga já não dói tanto, ou que um canto da casa, que parecia esquecido, agora tem um cheiro diferente. O Eduardo começou a se aproximar, devagar, ainda com o jeito dele, meio seco, meio sem jeito. Mas eu vi nos olhos dele. Ele estava tentando. No café da manhã seguinte, ele me serviu um pedaço de pão antes de fazer o dele. Foi só um gesto, mas para mim, foi como se ele tivesse me dizendo: tô aqui. Sentamos à mesa, lado a lado, com o netinho brincando com um copo de plástico, e eu fiquei olhando os dois. Senti vontade de agradecer, mas fiquei quieto. Silêncio também fala. E naquele momento ele estava dizendo mais do que as palavras dariam conta. Nos dias que vieram, ele começou a reparar em mim de novo. Perguntava se eu tinha tomado o remédio, se a pressão estava controlada. Um dia até comprou um par de meias novas para mim, coisa que ninguém fazia anos. Meias simples, baratinhas, mas limpas, novas, com a etiqueta ainda presa. Eu segurei aquele pacotinho com mais cuidado do que segurei diploma de escola. Porque meias, às vezes, valem mais do que discursos. Foi o primeiro presente que ganhei dele desde que me mudei para casa. Mas é claro, não foi mágica, nem milagre. O coração da gente, quando racha, não volta a colar igual. Ainda tinha o clima esquisito. Ainda tinham os dias em que a esposa dele me olhava como quem diz: você ainda tá aqui? E ainda tinha o jeito do Eduardo de se esconder atrás da pressa. Como se o tempo nunca bastasse para olhar para mim de verdade. Eu entendia. Só não doía menos por isso. Teve um dia em especial que me marcou. Eu estava sentado na varanda com o netinho no colo, contando uma história boba de quando o pai dele era pequeno, de quando ele engoliu uma moeda de 10 centavos achando que ia virar rico. O menino ria, batia as mãozinhas no meu braço. E o Eduardo passou pela porta, ouviu a história e sorriu. Um sorriso curto, mas sincero. E antes de sair, falou: o senhor ainda lembra dessas coisas, hein? Eu só respondi: lembrar é o que me resta. Ele parou por um segundo e sumiu no corredor. Sabe, a gente que já viveu bastante aprende a não esperar muito. Mas quando alguma coisa boa acontece, por menor que seja, a gente sente como se fosse milagre. E eu fui guardando esses pequenos milagres num canto da alma, porque a dor ainda morava ali, mas agora ela dividia espaço com a esperança. Só que a vida, ela não gosta de deixar a gente muito tranquilo, né? Um mês depois daquele dia da poupança, eu acordei com uma dor esquisita no peito. Era uma dor que vinha e ia, meio ardida, meio abafada. Achei que era só o coração velho reclamando da idade. Tomei um chá de boldo, rezei 3 ave-marias e tentei dormir. Mas a dor não passou. Ficou ali, firme, cutucando. À tarde, comecei a suar frio. E quando levantei para ir ao banheiro, minhas pernas falharam. O netinho me achou caído no chão do corredor. Tava com um carrinho na mão e me olhou com um susto que eu nunca vou esquecer. Gritou: Paiê, o vovô tá no chão! O Eduardo veio correndo. Pela primeira vez em anos, me carregou no colo, igual quando era menino e pulava no meu colo com febre. Me levou pro hospital feito um raio, segurando minha mão no banco da frente, sem soltar, e dizia: aguenta aí, pai, aguenta. E eu? Aguentei. Não por mim, por ele. Passei 2 dias internado. Pressão explodida, glicose fora de controle, tudo desregulado. O médico falou que era estafa, falta de cuidado, má alimentação, tensão acumulada. Eu ouvi aquilo e pensei: tensão? Eu que só peço silêncio e um prato quente? Mas calei. Não era a hora.
Quando voltei para casa, algo ali tinha mudado de novo. O Eduardo me montou um quartinho melhor, com ventilador, TV pequena, até uma poltrona velha que era da sala. A esposa dele, que nunca foi de muitos gestos, me trouxe sopa no quarto por 3 dias seguidos. Não conversava muito, mas cuidava. E às vezes, cuidado também é carinho, mesmo mudo. Numa dessas noites, o Eduardo entrou no quarto com uma caixinha de madeira. Era a mesma onde eu guardava os bilhetes da Judite. Ele me entregou sem falar nada. Abri. Dentro tinha uma foto dela e uma cartinha que o menino escreveu. Pro vovô ficar bom logo. Um desenho torto, 2 palitinhos de mãos dadas. E aí, eu chorei. De soluçar mesmo. Ali, eu vi que ainda era amado. Talvez de um jeito desajeitado. Mas era. Com o tempo, o netinho virou meu melhor amigo. Ele vinha me visitar todo dia depois da escola. Contava tudo. Que tirou 7 na prova, que caiu na quadra, que a menina da sala puxou o cabelo dele. E me abraçava com força, sem pressa, daquele jeito que a gente esquece como é. Um dia, ele me perguntou: Vô, por que o papai às vezes fica bravo com o senhor? Eu engoli seco. Olhei nos olhos dele e disse: porque às vezes, até quem ama se perde um pouco. Mas a gente sempre pode se achar de novo? E acho que foi isso que começou a acontecer. A gente estava se achando de novo. Mas é aí que entra uma coisa que pouca gente fala. Reconciliação não apaga o que ficou. Só transforma em algo que dá para carregar. Ainda doía, ainda machucava lembrar que por tanto tempo meu nome foi gasto. Que a comida foi medida, que a cadeira da cozinha parecia sempre a mais gelada quando eu sentava. Mas agora, doía com menos raiva. Doía com compreensão. O Eduardo não virou outro homem. Continuava ocupado, às vezes ausente. Mas agora ele me enxergava. Sentava de vez em quando na varanda comigo. Ficava 5 minutos em silêncio. Mas ficava. Me levava ao médico sem eu pedir. Me perguntava se eu precisava de alguma coisa. E no aniversário do neto, me deu a honra de cortar o bolo. Vovô merece, ele disse em voz alta. E eu tremi por dentro. A gente não precisa de muito, meu amigo. Só de um lugar para sentar sem sentir que está sobrando. Um olhar que diga, você ainda importa. E talvez, um pedido de perdão, mesmo que seja só com o silêncio. Porque o silêncio também fala. A gente aprende com o tempo que nem toda reconciliação vem com abraço. Às vezes, ela vem com uma xícara de café deixada na mesa. Outras vezes, com um cobertor ajeitado no pé da cama. E muitas vezes, ela vem junto com o silêncio. Não aquele que fere, mas o que escuta. Nos dias que seguiram a internação, o clima em casa mudou. Ficou mais ameno. O Eduardo estava mais presente, mais atento. Não era um filho carinhoso como os de novela, mas era um filho tentando acertar. E isso, para mim, já era mais do que eu achava que teria de volta. Mas a casa... a casa ainda me lembrava todos os dias que eu não era dali. Era hóspede de um quarto nos fundos. As coisas continuavam no mesmo lugar, mas eu sabia que o meu lugar ainda era meio incerto. Não por falta de teto, mas por falta de pertencimento. A esposa do Eduardo seguia com o mesmo jeito de passar por mim sem me ver. Cumprimentava por educação, mas os olhos diziam outra coisa. Era como se ela esperasse a hora de eu partir para ter a casa de volta. Eu fingia que não via, que não ouvia, mas via sim. O tom de voz quando eu errava o botão da TV. O suspiro quando eu usava o banheiro por mais tempo. O cochicho com a amiga no telefone. Não, ainda tá aqui, acredita? E o que mais doía era o cuidado com as palavras. Ela sempre me chamava de o pai do Eduardo. Nunca de sogro. Nunca de senhor Antônio. Para ela, eu era só Xitia, o motivo da conta de luz estar mais alta. Para aguentar, eu me apegava ao netinho. Era ele que me dava força. O nome dele era Caio. 7 anos. Um coração puro e a risada mais sincera que eu já escutei depois que a Judite se foi. Ele me esperava voltar do posto de saúde
Me puxava pela mão, mostrava os desenhos, falava das brigas na escola como se fosse novela. E quando ele dormia no meu colo, o mundo todo fazia sentido por um instante. Teve um dia que ele me levou até o parquinho da praça, ali perto de casa. Eu fui com medo. Fazia tempo que não saía. A gente vai ficando velho e começa a se sentir invisível na rua também. Mas fui. Me sentei num banco de concreto, meio duro, e fiquei ali vendo ele brincar na areia. Do meu lado, sentou um senhor. Cabelos brancos como os meus, mão calejada, olhar meio triste. Ele puxou papo. Seu neto? Perguntou. Eu balancei a cabeça. É, sim. Ele sorriu. A gente só existe de novo. Quando vem um desses, né? Ficamos ali falando baixo, como dois homens que carregam mais lembrança do que planos. Descobri que ele se chamava Joaquim, 81 anos. Morava com a filha que vivia no celular. E no fim da conversa, ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje. Tem silêncio que pesa mais que grito, mas tem escuta que salva uma alma. Eu voltei para casa com essa frase no peito. Nos dias seguintes, comecei a sair mais. Passava na vendinha da esquina, conversava com o senhor Tonho, que ainda guardava balas no balcão. Fui reconhecendo o bairro aos poucos, mas toda vez que voltava para casa, a mesma sensação me batia. Eu era um visitante. Até que um dia, essa sensação virou verdade. Era sábado. Caio tinha me pedido para ajudá-lo com um trabalho da escola. Fiquei empolgado, fui buscar os materiais, sentei com ele na sala. A gente estava colando figurinhas num cartaz quando a mãe dele entrou. Não falou nada, só ficou olhando. Depois, puxou o menino pelo braço e disse: Vai fazer isso no quarto, Caio. Essa bagunça não é para a sala. O menino foi, sem entender. Eu também não entendi, ou entendi até demais. Fiquei ali parado, com o resto da cola na mão, olhando para a cartolina cortada. Depois de um tempo, Eduardo entrou, viu a cena e perguntou o que houve. Eu disse: Nada, filho. Só tô saindo da sala para não incomodar. Ele franziu a testa. Pai, você não incomoda. Eu olhei nos olhos dele com calma e disse: Filho, até onde eu sei, quem não incomoda não precisa ser lembrado disso. Ele não respondeu, só abaixou os olhos. Naquela noite, Caio veio até meu quarto. Tava com o cartaz na mão. Sentou do meu lado e disse: A gente pode terminar aqui, vô. E ali mesmo, entre figurinhas e restos de cola, ele colou um papel no canto do cartaz, que dizia: Feito com o vovô. Eu segurei o riso e o choro ao mesmo tempo, porque era só isso que eu queria. Existir na vida de alguém, nem que fosse num canto de cartolina. Os dias continuaram assim, uns mais leves, outros mais apertados. Eu aprendi a silenciar. Não por covardia, mas por sabedoria. Quando a gente envelhece, percebe que falar demais só serve para cansar quem não quer escutar. Então eu falava menos e amava mais, à minha maneira. No café passado, na toalha dobrada, no brinquedo consertado, na bênção dada toda a noite. Teve um fim de tarde em que a esposa do Eduardo me encontrou sentado na varanda com Caio. Ela olhou de longe e, pela primeira vez, não desviou o olhar. Ficou parada, vendo a gente rir de uma piada boba. E ali, pela primeira vez, eu vi um pingo de respeito nos olhos dela. Não carinho, mas respeito. E já era um começo. Sabe, meu amigo, a gente que é velho aprende a fazer morada nos cantos pequenos. Um canto de mesa, um canto de sofá, um canto no coração de quem ainda lembra que a gente existe. Não preciso de tapete vermelho, só de um canto que me abrace sem empurrar. E mesmo com as dores, com as ausências e com os silêncios, eu sigo. Porque viver, mesmo quando doí, ainda vale mais do que partir sem deixar amor plantado. E é isso que eu sigo tentando fazer, todo dia. A vida, às vezes, nos coloca diante de portas que a gente não queria abrir. Portas que não batem, mas também não acolhem. Foi mais ou menos isso que aconteceu naquela semana.
Eu vinha sentindo as coisas mudarem. O netinho cada vez mais apegado, o Eduardo mais calado, mas presente. A esposa dele mais cautelosa nos olhares, mas ainda com o incômodo preso no canto da boca. Só que, naquele domingo, tudo ficou mais claro. Eu acordei mais cedo que o normal. Não sei por quê. Às vezes o corpo da gente sente o que a alma ainda nem percebeu. Desci devagar, só com o chinelo e o café na mão. E quando passei perto do corredor, ouvi vozes na cozinha. Eles achavam que eu ainda dormia. Ela dizia: Eduardo, a gente precisa conversar sério. Não dá mais. Ele está aqui há quase 2 anos. A casa é pequena. As despesas aumentaram. E eu não consigo mais conviver com isso. Ele suspirava. Tentava argumentar. Ele é meu pai. Não posso simplesmente colocar ele na rua. Ela continuava. Eu não tô pedindo isso. Só tô dizendo que tem outras opções. Lembra da casa de repouso que minha tia comentou? Ou até a irmã dele lá no interior. A gente pode conversar, ver o que é melhor para todo mundo. Foi aí que eu parei de ouvir. Não por escolha. Foi o corpo que não deixou. A respiração travou no peito. A xícara quase caiu da minha mão. Encostei na parede como quem segura o mundo nas costas. Melhor para todo mundo. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça pelo resto do dia. Não falei nada. Não reclamei. Não confrontei. Fiquei quieto. Voltei para o meu quarto, sentei na poltrona e fiquei olhando para o ventilador girar. Aquele barulho. Vrum, vrum. Parecia a própria vida me lembrando que o tempo passa, que as pessoas mudam, que a gente também precisa mudar. E pela primeira vez comecei a pensar: será que eu devia ir embora? Naquela tarde, Caio entrou no quarto correndo. Tava com um desenho nas mãos. Era a gente 2, eu e ele, sentados num banco comendo pipoca. Acima, ele tinha escrito: O vô é meu herói. Eu sorri, mas o coração apertou. Porque como é que a gente vai embora quando ainda é herói de alguém? Mesmo assim, comecei a refletir. Talvez fosse mesmo hora de aliviar a casa. Não queria ser motivo de briga nem fardo. E mais do que isso, não queria que o menino crescesse ouvindo que o vô a atrapalhava. Decidi sair. Não naquela hora, mas comecei a me preparar. Fui ao centro no dia seguinte. Entrei numa papelaria, comprei um envelope novo e escrevi uma carta. 3 folhas. Uma pro Eduardo, uma para a esposa dele e uma pro Caio. Guardei dentro da Bíblia, na mesma página de sempre. E comecei a separar umas roupas. Não muitas, só o necessário. Me despedi, em silêncio, das coisas que um dia chamei de lar. A poltrona, o cheiro do café, a porta que rangia na cozinha. No 3º dia, quando ia sair para buscar informações sobre uma casa de repouso perto dali, fui surpreendido. Caio estava sentado na calçada, sozinho, cabisbaixo. Quando me viu, veio direto. Vô, é verdade que você vai embora? Eu congelei. Não sabia que tinham contado, ou pior, que ele tinha escutado. Me ajoelhei na frente dele. Olhei nos olhos. Quem te falou isso, menino? Ele abaixou os olhos. Ouvi a mamãe no telefone. Ela disse que você estava pensando em ir. Eu suspirei. Olha, Caio, às vezes a gente vai embora não porque não ama, mas porque ama tanto, que prefere não atrapalhar. Ele começou a chorar. Um choro sentido de soluçar. Me abraçou forte e disse entre os dentes: Mas eu preciso de você aqui. Aquelas palavras rasgaram o que ainda restava da minha dúvida. Porque no fim, a gente vive por quem ainda precisa da gente. E o Caio precisava. Talvez mais do que o próprio pai. Talvez mais do que ele mesmo sabia. Naquela noite, sentei com o Eduardo. Mostrei a carta. Disse que estava pensando em ir. Que não queria mais ser motivo de divisão. Ele leu. Não disse nada por uns segundos. Depois soltou devagar. Pai, eu ouvi a conversa e eu não soube o que fazer. Ela tá cansada, sim, mas eu também. E às vezes, eu só quero que tudo fique em paz. Mas eu nunca quis que o senhor fosse embora. Eu respirei fundo. Eu sei, filho.
Mas às vezes, quando a gente não faz nada, parece que quer tudo do jeito que tá. E o jeito que tá me machucando. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Dura, mas limpa. No fim, ele me olhou e disse: se o senhor quiser ficar, eu quero que fique. Mas do meu lado, não num quarto no fundo, não como hóspede, como meu pai. Chorei. Chorei em silêncio. E aquela noite, dormi com a certeza de que às vezes, partir também é forma de ensinar. E ficar é coragem. A vida tem um jeito curioso de acordar quem dorme por dentro. Às vezes ela fala baixinho, com gestos. Outras vezes, grita. E quando grita, não dá para fingir que não ouviu. Foi assim que aconteceu naquela semana. Tudo estava caminhando com mais calma. Eu tinha decidido ficar. O Eduardo mais atento, a casa menos fria. E o Caio... o Caio era o sol da casa. Só que a vida, ela não avisa quando vai virar. Era uma quarta-feira. Dia nublado, desses que o céu parece cansado. O Caio tinha saído cedo com a mãe para ir à escola. Eu fiquei em casa fazendo um arroz com cenoura, como ele gostava. A ideia era surpreender ele no almoço. O Eduardo ia chegar mais tarde. O dia parecia tranquilo, até que o telefone tocou. Era um número estranho. Atendi. A voz do outro lado era da coordenadora da escola. Curta, direta, aflita. Seu Antônio? O senhor é o avô do Caio? Ele passou mal aqui. Estamos levando ele para o hospital agora. A mãe dele já está a caminho. Eu não consegui responder nada. Só senti as mãos gelarem, o coração disparar e as pernas falhar. Cheguei no hospital antes do Eduardo, antes da mãe. Um vizinho me levou de carro porque eu mal conseguia andar direito. Quando entrei, vi ele deitado numa maca, pálido, os olhos fechados, oxigênio no nariz. Um enfermeiro me disse: suspeita de crise alérgica grave. Teve falta de ar, desmaiou. Naquele momento, o mundo parou. A cabeça girava, mas tudo em mim queria gritar: fica, meu filho, fica comigo. Fiquei ao lado dele o tempo inteiro. Segurei a mãozinha pequena, suada, e comecei a rezar. Como há anos eu não fazia. Pedi por ele, por mim, por todos os erros que cometi e por todas as vezes que não falei "eu te amo" para quem precisava ouvir. O Eduardo chegou minutos depois. Entrou aflito, tremendo. Me viu ali e não falou nada. Só encostou do meu lado. E pela primeira vez desde que era criança, deitou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, 3 gerações e um silêncio. O neto entre a vida e a dor, o pai voltando a ser filho, e o avô, tentando ser forte por todos. Caio ficou em observação até o fim do dia. Era mesmo uma crise alérgica. Tinha comido algo com traços de amendoim, coisa que já sabíamos que ele não podia. A escola deu bobeira. Mas graças a Deus, ele reagiu bem. Acordou sonolento, mas já falando, sorrindo fraco. Quando me viu, disse baixinho: vô, eu ouvi o senhor rezando. O senhor ficou comigo? Fiquei, meu filho. Sempre vou ficar. Voltamos para casa tarde. Eduardo dirigia calado. A esposa dele, com os olhos inchados, segurava a mão do menino no banco de trás. E eu olhava pela janela. O mundo do lado de fora andava, mas dentro daquele carro, parecia que tudo tinha parado. No dia seguinte, algo diferente aconteceu. A esposa do Eduardo, a mesma que até dias atrás evitava até cruzar comigo no corredor, entrou no meu quarto com uma xícara de chá. Deixou em cima do criado mudo, me olhou nos olhos e disse: obrigada por ontem. Se o senhor não tivesse ido, talvez tivesse sido pior. E saiu. Só isso. Mas aquilo foi como um perdão que não veio em palavras. Era respeito. Era reconhecimento. Era o que eu nunca pensei que ouviria dela. Nos dias seguintes, a casa respirava diferente. Caio ficou alguns dias em casa, em recuperação. Dormia comigo no sofá da sala. Pedia que eu contasse histórias. Queria minha presença o tempo inteiro. E o Eduardo, aquele homem duro, calado, começou a se transformar. Passou a sentar comigo na varanda. Começava frases com
Lembra, pai? Coisa que não fazia há décadas. Num desses dias ele chegou em casa com um pacote, um presente. Me entregou meio sem jeito. É só um rádio, antigo, do jeito que o senhor gosta, com botão giratório. Eu segurei o rádio como quem segura um filho. Ele sabia. Sabia que música antiga me acalmava. E ali, entendi que ele estava tentando, que aquele rádio era mais do que plástico e pilha. Era um pedido de recomeço. Uma noite, quando o Caio já dormia, o Eduardo ficou na cozinha comigo. Só nós dois. Eu lavava os copos devagar, ele secava. E falou sem me encarar. Sabe, pai, quando eu vi ele naquela maca, a primeira coisa que pensei foi no Senhor. Em tudo que o Senhor fez por mim, e no quanto eu demorei para perceber. Eu continuei lavando. Não interrompi, só escutei. Ele continuou. Eu estava sempre tão ocupado tentando ser pai, que esqueci de olhar para o meu. E agora, eu queria pedir desculpa. Por tudo, pelo que eu disse e pelo que não disse. Eu larguei o copo na pia, olhei para ele e falei firme. Filho, não existe perdão que venha cedo ou tarde demais. Perdão, quando é de verdade, chega no tempo certo. Nos dias que se seguiram, voltei a ter nome na casa. Não era mais ele, era meu pai, vô, seu Antônio. A esposa do Eduardo ainda era discreta, mas agora oferecia café sem pressa. Deixava a toalha limpa no varal do meu quarto. E uma vez, deixou um bilhete com a letra torta. Obrigada por ficar. Guardei como um troféu. O Caio voltou à escola, mais forte, mais sorridente. E no primeiro trabalho depois que voltou, me chamou para ajudar. Era sobre quem é seu herói. Fizemos juntos. Colou minha foto no cartaz e escreveu com lápis de cor: meu herói é meu vô, porque ele cuida até quando tá cansado. Ali, entendi tudo. A gente passa a vida achando que o valor da gente tá nas coisas grandes que fez. Nos sacrifícios, nas contas pagas, no nome mantido. Mas às vezes, o maior valor da gente tá na presença. Em não desistir. Em continuar ali, mesmo quando ninguém tá olhando. E naquele momento, eu senti, pela primeira vez em muito tempo, eu tava no lugar certo. Depois daquilo tudo, da correria pro hospital, do susto, do medo e das lágrimas, a casa ganhou um ritmo novo. Mais devagar, mais leve. Parecia que todo mundo ali tinha levado um susto na alma. Como se tivessem lembrado que a vida é frágil. Que basta um tropeço do destino para tudo desmoronar. E por um tempo, até os silêncios da casa ficaram menos duros. O Eduardo, agora, vinha todos os dias tomar café comigo. Sentava na mesa sem pressa. Perguntava se eu dormi bem, se a glicose estava controlada. Às vezes, contava do trabalho, das contas, da vida corrida. E escutava quando eu contava do meu dia, mesmo quando meu dia era só o barulho da chaleira ou o vento na janela. A esposa dele passou a me chamar de pai, baixinho, mas chamava. E isso já era mais do que eu imaginava viver. Mas quem mais se fez presente foi o tempo. Sim, o tempo. Não o que passa no relógio, mas o que passa por dentro da gente. O corpo começou a avisar. Primeiro as dores, umas tonturas, depois a vista. O médico disse que era coisa da idade, que era para ir com calma, evitar esforço. Mas eu sabia. Quando a gente é velho, a gente sente o corpo mudando por dentro. E eu comecei a sentir. Não falei para ninguém, continuei vivendo no meu passo. Mas por dentro, comecei a organizar as gavetas da alma. Comecei a pensar no que ainda não tinha dito, no que ainda precisava fazer. Um dia, fui até o fundo da casa, peguei aquela caixinha velha onde guardava coisas da Judite e sentei com o Caio no chão da sala. Disse: hoje vou te mostrar um pedacinho da nossa história. Ele arregalou os olhos, curioso. Mostrei fotos antigas, da mãe dele criança, da feira onde trabalhei, da aliança da Judite, que comprei de volta muitos anos depois, mesmo usada só para guardar. E contei histórias. Da primeira vez que vi a mãe dele sorrir,
Do dia que o Eduardo caiu do telhado tentando pegar uma pipa e de quando dormíamos os três num colchão só, apertados, mas quentinhos. O Caio ouvia como quem escuta um segredo. E no fim, me perguntou: Vô, você tem medo de morrer? A pergunta me pegou no ar. Fiquei um segundo sem saber se respondia com a verdade de um velho ou com a proteção de um avô. Escolhi a primeira. Tenho não, meu filho. Tenho medo de esquecer de viver o que ainda dá tempo. Ele ficou quieto e me abraçou. Naquele mesmo dia, escrevi uma carta para o Eduardo. Não para dar agora, mas para deixar. Uma carta simples, sem mágoas, só dizendo: eu te vi crescer. E agora vejo você crescendo de novo. Como homem, como pai. E isso me dá paz. Comecei também a fazer uma coisa que não fazia há anos: cantar baixinho. Canções antigas, das que a Judite gostava. Caio adorava. Pedia para cantar de novo, mesmo desafinado. A casa, que antes era só barulho de panela e TV, agora tinha uma música de fundo. E isso era bonito de ver. Numa tarde qualquer, sentei na varanda com o Eduardo. Ele estava mexendo no celular, como sempre. Mas dessa vez, guardou no bolso. Olhou para mim e disse: Pai, obrigado por não ter ido embora. E eu respondi: obrigado por ter me feito ficar. Silêncio, mas um silêncio bom. Aqueles que não precisam de mais nada. Eu sabia que não tinha muito tempo. Não por doença, mas por sentimento. O corpo da gente avisa, e a alma já estava fazendo as malas. Não depressa, mas com paz. E quando a alma está em paz, até o fim parece começo. O corpo começou a dar sinais mais claros. Não dava mais para fingir, nem para esconder. Acordava cansado, mesmo depois de uma noite inteira. As pernas já não respondiam como antes. Sentia uma dor no peito, não de aperto, mas de cansaço. Como se cada batida fosse um esforço de permanência. Fui ao médico. Eduardo foi comigo, de mãos dadas com o silêncio. O doutor me examinou, pediu exames, olhou o histórico, perguntou das dores. No fim, falou com um tom calmo, mas que não escondia o peso. Seu Antônio, o senhor tem um coração que lutou mais do que podia. Não é urgente, mas é sério. Precisamos cuidar com delicadeza. Eu entendi. Não precisava de mais. O Eduardo ficou ali, calado. Apertou meu ombro, agradeceu o médico e me levou para casa. Na volta, o rádio do carro tocava uma música antiga, daquelas que a Judite gostava. Eu olhei para fora. O mundo seguia no mesmo ritmo. Mas dentro de mim, algo tinha parado. Em casa, o clima era outro. Não por tristeza, mas por consciência. A esposa do Eduardo me ajudava com os remédios. O Caio agora me olhava com cuidado, como se tivesse medo de me quebrar. E o Eduardo estava mais presente do que nunca. Comecei a ficar mais no quarto, não por obrigação, mas por necessidade. As pernas doíam, a respiração cansava, mas a mente, essa seguia viva. E no silêncio do quarto, comecei a revisitar a vida. Cada canto da memória parecia mais claro agora. Lembrava do cheiro do arroz da Judite, do primeiro chinelo que comprei pro Eduardo, do choro da minha mãe quando eu saí de casa, ainda jovem. Tudo voltava, como se minha alma tivesse pressa de se lembrar. Um dia pedi para ver o neto sozinho. A esposa do Eduardo trouxe o Caio e deixou a porta encostada. Ele entrou devagar, com os olhos marejados. Sentou na beira da cama, pegou minha mão. Vô, o senhor vai morrer? A pergunta foi direta, crua, mas verdadeira. Respirei fundo. Olhei nos olhos dele e respondi: todos nós vamos, meu filho, mas enquanto eu estiver aqui, eu tô contigo. Tá bem? Ele chorou, mas não de desespero. Era um choro manso, de amor e de medo também. Segurei o rosto dele entre minhas mãos e disse: escuta, vô. Promete que vai crescer sendo bom, que vai tratar seus pais com paciência e que nunca vai deixar ninguém te convencer de que carinho é fraqueza.
carinho é coragem. Ele balançou a cabeça e me abraçou como se o tempo parasse ali. Naquela noite, o Eduardo veio até meu quarto e sentou ao meu lado. Ficou quieto. Depois falou: Pai, se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido outro com o Senhor. Eu não deixei ele terminar. Segurei sua mão com força. Filho, eu vivi para te ver entender isso. E já valeu a vida toda. Nos dias seguintes, comecei a deixar pequenos bilhetes pela casa. Um na gaveta da cozinha. Use esse pano de prato só quando a visita for importante. Outro na prateleira do Caio. Guarda isso aqui. Um dia vai lembrar de mim e sorrir. Um bilhete pro Eduardo dobrado dentro da Bíblia. A gente não erra por amar. A gente erra quando esquece de mostrar, mas ainda dá tempo. Eu sabia que meu tempo estava se fechando. Não como aviso, mas como sensação. E mesmo assim, todos os dias quando abria os olhos, agradecia. Mais um dia para dizer, eu te amo. Mais um dia para ser chamado de pai. Mais um dia para ouvir, vô, me conta aquela história de novo. Teve um domingo em que fiz questão de ir à mesa. Me ajudaram até a cadeira. Sentei, fiquei quieto, olhando eles comendo, conversando, rindo. Era como se minha alma dissesse, é isso. Era isso que eu queria ver. Um lar. E naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, a esposa do Eduardo se aproximou, me beijou na testa e disse, o Senhor é o coração dessa casa. Eu fechei os olhos e guardei aquela frase no fundo da alma, porque tem hora que a presença da gente é tudo o que resta. Acordei diferente naquele dia. Não era dor, nem pressa. Era uma calma estranha, como se a alma já soubesse o que o corpo ainda não tinha admitido. O quarto estava silencioso, o sol entrando pelas frestas da cortina e o cheiro do café vindo lá da cozinha. Era um domingo comum, mas dentro de mim, tudo parecia extraordinariamente calmo. Levantei devagar, sentei na cama, calcei os chinelos como sempre fiz, um pé de cada vez, com cuidado, como quem respeita o chão que pisa. Me olhei no espelho, os olhos fundos, as rugas mais marcadas, o cabelo ralo. Mas tinha algo ali, não era feiura, era tempo. E o tempo, meu amigo, ele tem uma beleza que só quem tá indo embora é que entende. Vesti minha melhor camisa, aquela azul clara, que a Judite dizia que combinava com meus olhos. Passei água no rosto, ajeitei o cabelo com os dedos e fui até a sala. Caio correu até mim. Vô, o senhor tá bonito hoje. Eu sorri. Hoje é um bom dia para estar bonito, meu filho. Me sentei na poltrona. Pedi um café forte, sem açúcar, do jeito que sempre gostei. Eduardo me olhou de canto e perguntou, pai, tá tudo bem? Eu balancei a cabeça. Tá, filho. Só tô com vontade de aproveitar o dia. Naquela manhã pedi para ir ao quintal. O sol era morno e o cheiro da terra molhada me lembrou minha infância, lá no interior. Caminhei devagar, cada passo sentindo o chão. O Eduardo me segurava de um lado, o Caio do outro. A esposa dele trouxe uma cadeira. Me sentei debaixo do pé de acerola, aquele que plantei no primeiro mês que me mudei ali. Olhei para ele, como quem olha um velho amigo, e disse, você cresceu, hein? Caio riu. Vô, tá falando com a árvore? E eu respondi, ela tem mais memória do que muita gente. Fiquei ali por um tempo, em silêncio, observando a vida, a roupa no varal, o latido do cachorro do vizinho, a sombra se movendo. Um beija-flor passou perto, e eu pensei, se fosse para voltar em alguma forma, que fosse nessa leveza. Mais tarde, peguei meu caderninho antigo, aquele onde eu anotava de tudo. Sentado na varanda, pedi que Caio se sentasse comigo. Hoje vou te mostrar uma coisa que é só sua, mas que o vô cuidou a vida inteira. Abri numa página do meio. Tava escrito, Caio, 1 ano, ganhou o primeiro sapato. Caio, 3 anos. Falou vovô com a boca cheia de mingau. Caio, 5 anos. Me deu um desenho torto e escreveu, eu te amo.
Ele riu, eu ri também. Depois ficamos sérios. Guarda esse caderno um dia, Caio. Ele tem tudo que é valioso: lembrança, sacrifício e amor. E isso, nenhum dinheiro compra. No fim da tarde, chamei o Eduardo. Entreguei para ele a Bíblia antiga com um envelope dentro. Tem coisa aqui que é para depois, mas lê quando sentir que é a hora. Tá tudo aí, tudo que eu queria que você soubesse. Ele não perguntou, só assentiu e me abraçou, apertado, de um jeito que nunca tinha feito antes. À noite, pedi que deixassem a porta do quarto aberta. Queria ouvir o som da casa. Queria escutar a chaleira do fogão, o riso abafado de Caio na sala, o chinelo da nora arrastando no corredor. Tudo aquilo era vida. E eu estava me despedindo dela, aos poucos, com delicadeza. O Caio veio me ver. Tava com um desenho novo. Pulou na cama, me mostrou. Olha, vô, é a gente de novo. Mas dessa vez, eu desenhei o céu. Eu perguntei, por que o céu? E ele respondeu, porque eu sonhei com a vovó Judite e ela estava te esperando lá. Meu coração parou por um segundo, mas eu sorri. Então me desenha com asa, meu filho, para eu chegar voando. Mais tarde pedi para ficar um tempo sozinho. Ouvia o barulho da casa funcionando, pratos sendo guardados, passos pelo corredor, o radinho de Caio tocando baixinho. Tudo tão comum e, ao mesmo tempo, tão sagrado. Peguei um pedaço de papel. Escrevi um último bilhete, curto. Dobrei e deixei dentro da Bíblia. Se eu não estiver mais aqui quando você abrir, saiba que amei até o último dia. Mesmo calado, mesmo cansado, sempre amei. A esposa do Eduardo passou no corredor e viu a luz acesa. Entrou devagar, com um copo de água. Quer alguma coisa, pai? Eu sorri. Só a presença. Ela não disse nada. Sentou na beirada da cama. Ficou ali por uns minutos. Depois, ajeitou o lençol nos meus pés. E saiu, sem dizer tchau. Mas com carinho nos olhos. E isso foi muito. Naquela noite, me deitei com calma. Cobri os pés, olhei para o teto e respirei fundo. A casa estava em silêncio. Mas não era aquele silêncio triste de antes. Era um silêncio cheio, vivo. Como se todo mundo estivesse ali, mesmo sem dizer nada. Fechei os olhos e pela primeira vez senti que estava tudo pronto. Na manhã seguinte, eu não acordei. Fui encontrado ali mesmo, deitado, tranquilo, com a expressão serena, como quem só foi dormir e decidiu não voltar. Não teve dor, nem susto, só ausência. Mas uma ausência que deixou marca, porque às vezes o que mais fica é quem foi em paz. Eduardo chorou, mas não desesperado, chorou de verdade. Como quem perdeu um pedaço, mas também reencontrou outro dentro de si. Ele leu a carta. Nela estava escrito: se você está lendo isso, é porque chegou a hora de lembrar. Não de mim, mas do que eu ensinei, do que a gente viveu, do que ainda pode ser feito por quem você ama. Não tenha medo de sentir. Sentir é viver com a alma. A esposa dele ficou em silêncio, mas cuidou de tudo. Organizou a cerimônia, colocou minha camisa azul no caixão, disse ao Caio. Era a preferida dele. E chorou sim, mas com respeito. O velório foi simples, do jeito que eu queria, com flores do quintal, com a toalha antiga na mesa de apoio, com os netos da vizinhança passando para dar um último tchau, e o rádio. Sim, o rádio. O Caio levou até lá. Tocou uma música que ele disse ser a nossa. Caio me desenhou mais uma vez. E na cartinha que deixou ao lado do caixão, escreveu: agora o senhor voa, vô, mas aqui dentro, o senhor mora para sempre. Na semana seguinte, Eduardo manteve a poltrona do meu quarto onde estava. De vez em quando, sentava ali, só para pensar, só para lembrar. E um dia deixou no encosto um bilhete. Ainda estou aprendendo, mas já entendo. E assim, eu parti, não como quem some, mas como quem se torna parte do que deixou. Os primeiros dias depois que ele partiu foram silenciosos, mas não daquele silêncio que sufoca.
Era um silêncio cheio, como se cada parede da casa ainda guardasse a voz dele, o som do chinelo batendo no chão, o barulhinho do rádio antigo com chiado, e até o assovio leve que ele fazia sem perceber. Era como se a casa respirasse devagar, em luto, mas um luto com amor, não com desespero. O quarto ficou exatamente como ele deixou. A camisa azul dobrada sobre a cadeira, a Bíblia com o marcador de pano na mesma página, a garrafinha de água sobre o criado, o travesseiro ainda afundado do lado em que ele dormia. Eduardo passou uns dias evitando entrar, não por medo, mas porque, às vezes, a lembrança boa também dói. Até que, numa manhã qualquer, ele abriu a porta, respirou fundo e entrou. Ficou ali em pé, só olhando. Depois se sentou na poltrona. Tocou o braço de madeira gasta, olhou para o canto da cama e chorou. Chorou calado, de um jeito que o pai dele entenderia. O café da manhã ganhou um novo hábito. Eduardo passou a preparar 2 xícaras, uma para ele, outra que ele deixava cheia, na ponta da mesa. No começo era automático, depois virou gesto. E um dia, quando Caio viu aquilo, perguntou: "Pai, por que o senhor faz 2?" E ele respondeu: "Porque tem gente que mesmo quando vai, continua tomando café com a gente." Caio não perguntou mais nada. Só puxou uma terceira cadeira e sentou. Começaram a tomar café em silêncio, com o rádio tocando uma música antiga no fundo. Era o mesmo aparelho que o avô tinha deixado com o menino. Tocava baixo, com chiado, mas preenchia a casa. As frases do avô ficaram vivas no dia a dia. Pano de prato tem lado certo. Não se varre casa de noite, traz saudade. Quem ama não espera para dizer. Eduardo começou a repetir essas frases, sem perceber. E Caio também. Um dia, a mãe do menino derrubou um copo e resmungou. Caio, com a vassourinha na mão, disse: "Vó dizia que tudo o que quebra é para lembrar que a gente não controla nada." Ela parou por um segundo. Depois riu, meio emocionada. "Seu avô dizia isso, não era?" Dizia. E ele sempre consertava tudo. A toalha florida da mesa voltou a ser usada com frequência. Antes, a esposa do Eduardo dizia que era muito velha, muito cheia de coisa. Mas agora ela enxergava diferente. Passava com cuidado. Escolhia quando colocar. E dobrava com calma, como se dobrasse um pedaço da memória. Eduardo foi se transformando. A mudança não veio de uma vez, mas apareceu em detalhes. O modo como ele pegava o neto pela mão, o jeito de sentar à mesa sem o celular, a forma como escutava as histórias do menino até o fim. Às vezes, ele próprio se pegava contando as mesmas histórias que ouviu do pai. "Sabia que eu engoli uma moeda quando era pequeno? Sabia que o vô vendia laranja e voltava com a carroça quase vazia só para guardar o dinheiro para mim?" Essas histórias, que um dia ele achou pequenas, agora eram preciosas. Um domingo, Eduardo foi ao mercado e comprou um frango inteiro. Quis tentar fazer como o pai fazia, com cebola dourada e cheiro verde por cima. Errou no sal, queimou um pedaço, mas insistiu. Serviu com arroz soltinho e cenoura cortada em cubinhos. Quando Caio deu a primeira garfada, disse: "Ficou igual o do vô." E Eduardo respondeu com a voz embargada: "Foi isso que eu tentei." Na escola, Caio fez um trabalho sobre família. Levou uma foto do avô, aquela em que ele segurava um prato de comida, sorrindo com simplicidade. Na folha, escreveu: "Meu avô era meu herói. Ele sabia amar em silêncio. Ele cuidava sem fazer barulho. E quando foi embora, deixou tudo mais bonito por dentro." A professora leu em voz alta na reunião de pais. Algumas mães choraram. Uma delas olhou para o Eduardo e disse: "Seu pai devia ser um homem incrível." E ele respondeu: "Foi. E ainda é, aqui dentro." Os domingos mudaram de significado. A casa passou a ter cheiro de bolo assando, de café passado na hora, de rádio tocando coisa velha. A esposa do Eduardo dizia: "Engraçado como as coisas simples viraram importantes depois que ele partiu." E Eduardo respondia: "Talvez sempre foram. A gente que não sabia enxergar." O quarto do avô virou uma espécie de cantinho da memória.
A Bíblia ficou aberta na mesma página. O caderno de anotações ficou sobre a mesa, com uma caneta por perto. Às vezes, Eduardo escrevia ali também, não para guardar conta, mas para guardar sentimento. Uma noite, escreveu: Pai, hoje eu dei bronca no Caio e me senti você, mas fui mais brando. Talvez porque agora eu entendo como é. O menino usava a poltrona para ler ou ouvir o rádio. Dizia que ali o pensamento vinha mais fácil. Certa tarde perguntou: Pai, quando eu for velho, vou lembrar do senhor igual lembro do vô? Eduardo olhou com doçura. Vai, mas para isso eu preciso aprender a ser tão bom quanto ele foi para mim. Então tenta, pai, porque eu estou prestando atenção. A esposa do Eduardo começou a ver o marido com outros olhos. Percebeu que o jeito duro, antes tão presente, agora dava espaço a um homem mais simples, mais caseiro. Ele ajudava na cozinha, colocava o lixo para fora, buscava Caio na escola sem reclamar. Um dia, ela disse: Você parece outro. E ele respondeu: Eu só deixei o pai que eu recebi me ensinar a tempo. Num sábado chuvoso, Eduardo foi até a praça onde o pai costumava sentar. Levou Caio. Sentaram no mesmo banco. Olharam as árvores, os passarinhos. Caio se deitou no colo do pai. Eduardo passou a mão no cabelo dele devagar e sussurrou: Sabia que eu fiquei anos sem vir aqui? Só porque achava que era perda de tempo. Caio respondeu: O vô dizia que tempo que a gente passa com quem ama nunca é perdido. E Eduardo, com os olhos molhados, dizia sim. E como ele tinha razão. Na volta para casa, encontraram no portão uma flor caída do pé de acerola. Caio pegou, entregou para o pai e disse: Pra gente deixar no quarto dele. Eduardo levou até o quarto do pai. Colocou num copinho com água sobre a cômoda. E ali, o tempo pareceu parar por alguns segundos. Porque tem ausência, que se transforma em presença permanente. E o que o avô deixou não foi só lembrança, foi direção. Os meses passaram. A vida seguiu. Mas nada voltou exatamente para o lugar de antes. E nem precisava. Porque tem perdas que não são buracos, são raízes. Tem gente que parte, mas ao invés de levar, deixa. Eduardo agora levantava cedo, antes do barulho da casa começar. Ia até a cozinha. Punha a água no fogo e, enquanto esperava ferver, sentava na cadeira da varanda. Ficava ali, olhando o céu. Um hábito que pegou do pai. No começo, só sentava por sentar. Depois, começou a conversar em silêncio. Pensava nas coisas que nunca disse, nos abraços que não deu, nos dias que perdeu reclamando e que agora dariam tudo para reviver. Às vezes, fechava os olhos e ouvia na mente a voz do pai. Tá vendo, filho? O tempo passa. E ele respondia, num sussurro que só a alma ouvia. É, pai, passou, mas agora eu aprendi a ficar. O quarto do avô continuava de pé, agora com menos peso. A poltrona ganhou um pano novo, o rádio tocava de vez em quando e o neto gostava de sentar ali para desenhar. Ninguém tirou as coisas do lugar. Mas a energia era outra. Era de saudade serena. Não mais dor, mas amor guardado. Caio cresceu um pouco mais. Passou a perguntar mais. E a responder com palavras que pareciam ter saído do avô. Um dia, na hora de dormir, perguntou para o pai: Pai, como o senhor sabe quando está fazendo a coisa certa? Eduardo pensou e respondeu: Quando, mesmo cansado, você sente que fez o melhor que podia. E quando olha no olho de quem você ama e vê respeito. Caio sorriu. O vô fazia isso, né? Fazia. Sem dizer, mas fazia. A esposa de Eduardo também mudou. De um jeito calmo. Começou a repetir hábitos do sogro. Servir o prato dos outros antes do dela. Colocar música baixa durante o almoço. Perguntar se todos estavam bem, mas com sinceridade. Um dia disse para o marido: Seu pai me ensinou muita coisa, e nem foi com palavras, foi só estando ali, presente. E Eduardo respondeu: Presença era o que ele mais sabia dar.
Os retratos da sala ganharam novo valor. A foto do avô com o neto no colo agora ficava num porta-retrato de madeira clara, sobre o móvel da televisão. Caio limpava o vidro com um paninho e dizia: "Para quando ele olhar aqui de cima, ver que a gente tá cuidando." Eduardo riu, mas não debochou. Só completou: "Ele olha assim, filho, todo dia." Teve um sábado em que Eduardo decidiu mexer na caixa de memórias do pai, aquela que ficou no alto do armário. Desceu com cuidado. Abriu no chão da sala. Caio se sentou ao lado. Lá dentro estava o primeiro chinelo do pai, a carteira antiga com as iniciais gravadas, o talão de anotações do mercado e uma carta, escrita à mão, sem data. "Se um dia você encontrar isso é porque o tempo passou. E se passou, é porque você sobreviveu. Isso já é vitória. Não me chame de forte. Eu só fui teimoso, só quis amar até o fim. E mesmo quando você não me olhava, eu seguia te vendo. Cuidado com o orgulho. Ele engole abraço e cospe vazio. Cuida do seu menino. Ensina com exemplo. Erra com humildade. E ama com coragem." Eduardo leu em voz alta. Chorou, abraçado ao filho, e disse: "É isso que eu quero te ensinar, Caio." Tudo isso que ele deixou. No domingo seguinte, foram os 3 ao cemitério. Levaram flores. Caio escolheu as mais simples. Vô não gostava de coisa enfeitada demais. Chegaram devagar. Ficaram em silêncio. Depois, Eduardo se ajoelhou e falou: "Pai, eu demorei para entender, mas entendi. Obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu não te via. Hoje, eu carrego o Senhor em tudo." Na volta para casa, Caio fez uma pergunta: "Pai, quando eu for avô, você acha que eu vou saber fazer tudo isso que o vô fez?" Eduardo sorriu. "Você vai fazer do seu jeito, mas se lembrar dele, vai fazer certo." "Então eu vou lembrar." E naquele dia, Eduardo entendeu que o legado do pai já estava garantido, porque estava plantado na alma do neto. À noite, sentado na varanda, ele escreveu um bilhete, pequeno, dobrou e colocou dentro da Bíblia do pai. "Eu fui um homem duro, mas o Senhor foi firme. Eu fui ausente, mas o Senhor insistiu. E agora é minha vez de ser presença. Obrigado, pai. Onde quer que esteja, fique em paz. Aqui sua missão está viva." Depois de escrever, levantou os olhos para o céu. As estrelas estavam tímidas, mas havia uma que brilhava mais forte. Ele sorriu. "É o Senhor, né? Porque tem gente que mesmo depois que vai embora, ainda guia. Tem amor que não se apaga. Só muda de lugar. Tem gesto que vira herança e memória, que vira espelho. E é por isso, meu amigo, minha senhora, que eu te digo: nunca despreze quem te amou em silêncio. Nunca deixe para depois o abraço que pode dar agora. Nunca ache que carinho é fraqueza. Nunca pense que velhice é peso. Porque às vezes, o velho calado que mora na tua casa é quem mais te ama nesse mundo. E quem mais vai te deixar saudade quando não estiver mais ali. E é por isso, meu amigo, que eu digo: nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil? E se essa história tocou teu coração de verdade? Compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque tem gente que só precisa de uma história assim, para entender o valor que um avô tem.